Nós vamos ler o que está escrito no livro de Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Eu estou utilizando a Bíblia NVI. Livro de Jonas, capítulo 1, versículos 1 ao 3. Glória a Deus. Acharam? Jonas, capítulo 1, versículos 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor para a nossa vida hoje. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Amém? Meus queridos, você deve conhecer a história de Jonas. É um lugar que nos faz viajar no tempo, né? A cidade de Jope, uma cidade pequenininha ali, encostada em Tel Aviv. Lá nós temos a casa de Simão, né? Curtidor. Lá nós temos um visual tão lindo, maravilhoso, muito lugar assim, bacana demais, que você tem prazer de orar. E tem uma baleia enorme, né? Para lembrar esse acontecimento. Foi ali que Jonas teve que tomar uma decisão seríssima, muito importante. A decisão de dar ouvidos ou não à voz de Deus. A decisão de fazer aquilo que estava no seu próprio coração ou negar-se a si mesmo e fazer aquilo que Deus havia determinado. Jonas tinha que tomar essa decisão. Na verdade, ele recebeu de Deus a missão de ir para a cidade de Nínive e pregar contra a maldade dos ninivitas. Mas ele não gostava dos ninivitas e não queria que a bênção de Deus chegasse até os ninivitas. Então, ele se amargurou, o coração dele ficou amargurado. Eu não quero levar essa bênção para eles. Eles são pessoas cruéis. Eles são um povo perverso, um povo mau. Em outros textos bíblicos, a gente vê a maldade dos ninivitas, né? O reino do norte, a Síria, eles eram muito perversos, muito cruéis. E então, Jonas ficou dividido. Ele tinha que escolher: o que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha vontade, quer dizer, eu não quero, eu não gostaria de ver esse povo recebendo a bênção de Deus. Mas e agora que Deus está mandando eu ir para lá? Deus está me mandando ir para lá e alertá-los com relação ao seu erro. O que eu vou fazer? A minha vontade, a vontade que está no meu coração, ou a vontade de Deus? Essa é uma decisão que a gente tem que estar sempre tomando. Todos os dias a gente tem que estar decidindo se a gente vai fazer o que a gente quer fazer, ou se a gente vai dar liberdade para que Deus de fato governe a nossa vida. É uma dura decisão, que às vezes você quer ir para lá, mas Deus não quer que você vá para lá, Deus quer que você vá para cá. E aí Jonas tomou a decisão dele, decisão errada. A gente conhece a história. Ele decidiu tomar um navio que ia para outro destino, não foi para Nínive, e com isso ele entristeceu o coração de Deus. A embarcação que ele estava
entrou no meio de uma tempestade, ele foi lançado para fora da embarcação, porque descobriram que ele era o culpado, ele mesmo disse isso, para os marujos, pegaram ele, jogaram ele para fora, aí a tempestade cessou, e ele foi comido, foi engolido por um grande peixe. Muitas vezes nós vamos parar na barriga de um peixe, muitas vezes você tem enfrentado tempestades torrenciais na sua vida, porque na hora da escolha você prefere, ou às vezes imperceptivelmente, você toma a decisão de fazer o que está no teu coração, e não no coração de Deus. Essa é uma batalha tremenda, constante. Você tem que estar sempre decidindo, o que eu vou fazer? O que eu quero fazer, ou o que Deus quer que eu faça? E quando você coloca a sua vida na presença do Senhor, quando de fato você nasce de novo, porque muitas pessoas, infelizmente, vão para a igreja por outras razões, mas não nascem de novo, gostam de estar na presença do Senhor, se sentem fortalecidas, gostam de ser abraçadas por Deus, dá aquela sensação de segurança, de proteção, dá uma sensação também de perdão, né? Estou na igreja, então a culpa parece que diminui um pouco. Mas nascer de novo implica numa relação de maior comprometimento. Quer dizer, nascer de novo é você deixar de ser a velha criatura e passar a ser a nova criatura. Quer dizer, tudo começa a mudar na sua vida, e aí você tem que tomar essas decisões. Aquele que nasceu de novo, ele começa a entender que para ele se tornar uma nova criatura, vai ter de aprender a negar-se a si mesmo, a conviver com abnegação. Quer dizer, ele vai ter que abrir mão de muitas coisas, senão ele não vai mudar, não vai ter uma conversão. O que é uma conversão? Você converte o teu carro, que era a gasolina, você converte para gás, quer dizer, você mudou o combustível. Se não houver uma conversão, então você é simplesmente um admirador de Jesus. Existem muitos admiradores de Jesus, todo mundo admira Jesus, mas se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus exige que você esteja disposto ou disposta a abrir mão de algumas coisas, sem tolices religiosas, sem exageros, sem radicalismos, mas você tem que estar disposto a pagar o preço para ser uma nova criatura. E essa decisão, essa coisa de você ficar ali no meio, e agora o que eu faço? Qual o navio que eu vou embarcar? Eu vou pegar o navio para Nínive, que Deus quer que eu pegue, ou eu vou pegar o navio para Tarsis, para qualquer outro lugar? Uma decisão você vai estar sempre tomando. E aí Paulo nos ensina em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele que outrora era uma pessoa determinada, que tomava suas decisões, que fazia o que ele queria, um dos maiores perseguidores da igreja, lançava no cárcere aqueles que pregavam o evangelho. Diz a Bíblia Sagrada que ele estava em pé consentindo na morte de Estevão, que era apedrejado por causa do evangelho. Esse camarada, acostumado a dar ordens, a decidir o que fazer, ele tem um encontro com o Senhor Jesus, e aí ele desce do trono da vida dele,
Ele deixa de tomar as suas próprias decisões. Ele deixa de priorizar o que ele queria fazer. E ele diz em Gálatas 2:20: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E ele demonstra um desejo enorme de fazer não aquilo que era da sua própria vontade, mas fazer aquilo que estava no coração de Deus. E esta é a verdadeira revelação do Evangelho. Não existe Evangelho se não houver essa preocupação com abnegação, com negar-se a si mesmo. O Evangelho não tem sentido nenhum se nós não estivermos dispostos a abrir mão de nada, abrir mão do nosso ser. Se nós não formos capazes de dizer, como Paulo disse: logo, já não sou eu quem vive. Ou seja, o que eu quero já não importa mais, o que eu penso já não importa mais, as minhas convicções já não têm valor para mim. O que eu quero para a minha vida já não tem tanto valor assim. Agora, para mim, o morrer é lucro. Agora viver é Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse é o verdadeiro Evangelho. E por que deve ser assim? Ora, o Evangelho tem que ser assim, porque é dessa forma que nós reproduzimos o padrão divino. Se você for pegar a Bíblia Sagrada, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Você vai ver que nós, quando abrimos mão de alguma coisa, nós estamos reproduzindo o padrão do próprio Cristo, o padrão divino. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 8, diz assim a palavra do nosso Deus: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Que coisa linda! E foi aí, nos versículos seguintes, do versículo 9 ao 11, nós vamos ler aqui, que Deus o exaltou. Está escrito aqui: por isso Deus o exaltou. Por que Deus o exaltou? Porque ele se esvaziou de si mesmo, porque ele foi capaz de deixar a sua glória. Ele abriu mão de ser como Deus, para se tornar como nós. Então, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Toda vez que você é capaz de abrir mão das suas próprias vontades, abrir mão do que você quer, abrir mão daquilo que o teu coração está mandando fazer, para honrar a Deus, para fazer aquilo que você sabe notoriamente que Deus quer que você faça, isso traz honra para você, isso te exalta, isso faz com que Deus te abençoe, porque você está reproduzindo o padrão divino e se tornando tal como o Senhor Jesus, se tornando mais parecido com o Senhor Jesus. Você entende?
Lucas capítulo 9, vamos abrir o Evangelho de Lucas, capítulo 9, nós vamos ler os versículos 23 e 24. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versos 23 e 24. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me. Quem quer acompanhar Jesus? Glória a Deus. Jesus deu o caminho. Ele disse aqui: se alguém quiser acompanhar-me, o que tem que fazer? Negue-se a si mesmo, toma diariamente a sua cruz e siga-me. Quer dizer, quem quer seguir a Cristo, o que tem que fazer primeiro? Negar-se a si mesmo. Não dá para você querer fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Alguém vai reinar, alguém vai sentar no trono da sua vida para reinar na sua vida. Ou é você mesmo, ou quem vai reinar é o Senhor Jesus. Então, quando você tem um encontro com o Senhor Jesus, você começa a sentir o desejo de deixar o trono da sua vida, de entregar o trono da sua vida. Isso vai fazer com que você entenda melhor o que é abnegação. Muitas vezes você vai ter vontade de fazer uma coisa, você vai ter aquele desejo de seguir por um caminho, e o Espírito Santo, que te convence do pecado, da justiça e do juízo, vai te dizer: não, não vá por aí não. E você vai dar ouvidos, você vai escutar e vai tomar a decisão certa de fazer aquilo que está no coração de Deus. Com isso, você estará reproduzindo o padrão cristão, o padrão divino, o padrão da fé cristã, que exige o quê? Entrega. O que Jesus fez? Ele se esvaziou da sua glória, se tornou humano como homem, né? E deu a vida dele, ele abriu mão da vida dele. Um dos lugares que eu gosto muito de ir quando eu vou a Israel é o Getsêmani. No Getsêmani, o Senhor Jesus passou por sua maior prova. Ali, o coração dele estava angustiado, estava triste até a morte. Ele estava sofrendo, não porque iria passar pela dor dos cravos que iam perfurar suas mãos, seus pés, não pela vergonha de estar quase nu diante das pessoas, não pelo opróbrio de ser considerado maldito, porque todo que fosse pendurado no madeiro era considerado maldito, não podia nem ser morto dentro da cidade. Por isso que Jesus carregou a cruz para fora dos limites da cidade, porque se alguém morresse na cruz dentro da cidade, a cidade também era considerada amaldiçoada, maldita. Não era isso que entristecia o coração de Jesus, era o fato dele saber que pela primeira vez ele iria experimentar a dor do pecado e da separação do Pai. Ele sabia que na cruz ele iria absorver o pecado de todo mundo. Você imagina como deve ter sido difícil para Jesus, quando Deus, o Pai, o abandonou na cruz. Senhor, Senhor, meu Deus meu, por que me desamparastes? Porque naquela hora ele estava levando para cima dele, atraindo para cima dele o pecado de toda a humanidade. E é isso que estava corroendo o coração de Jesus lá no Getsêmani, quando ele foi traído por Judas. Sabia que estava chegando a hora dele. E aí ele deixa os discípulos e vai para um lugar para orar. Tem um lugar exato onde dizem que Jesus foi para orar. É fantástico, uma espécie de gruta, muito legal. Você entra lá, você sente a presença de Deus. Ele foi para lá,
E ele fez uma oração que explica direitinho o que a gente está falando aqui hoje. Ele disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, tira de mim esse cálice. Se possível, eu não quero viver essa experiência. Mas ele sabia que ia ter que viver essa experiência. Mas ele disse isso, ele fez essa oração para nos deixar esse ensinamento. Ele disse: contudo, não seja feita a minha vontade. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A tua vontade prevaleça sempre. Esse é o padrão do Evangelho, esse é o padrão do cristianismo, esse é o padrão da fé cristã. A minha vontade não importa. Quando Deus me chamou para pregar o Evangelho, era ainda finalzinho da ditadura militar. Peguei o João Figueiredo ainda, presidente Figueiredo. E ser militar naquela época era uma coisa muito legal. E dar o passo que eu dei foi um passo muito difícil, porque ia mudar muita coisa na minha vida. Mas eu senti um chamado no meu coração, eu sabia que aquilo teria implicações tremendas, que ia mudar muita coisa na minha vida. Mas Deus me chamou. E eu tive que fazer uma escolha. Eu tinha oportunidade de fazer cursos no exército, melhorar meu padrão de vida. Mas eu disse: Senhor, eis-me aqui. Eu me lembro, eu estava no alto de um monte, lá em Vilar dos Teles. Eu olhei para aquele monte de luzes acesas, já era madrugada. Lá embaixo, eu no alto de um pasto, no alto do monte, orando. E eu disse: meu Deus, a minha vida não me pertence. Eu não me pertenço. A partir de hoje, eu não quero mais tomar as minhas próprias decisões e ignorar a tua vontade. Eu quero viver para ti. E aí eu comecei a tomar decisões que foram mudando, revolucionando a minha vida. Não digo para você que foi fácil, foi muito difícil. Mas eu não me arrependo nem um segundo pelas decisões que eu tomei, pelas escolhas que eu fiz. Eu me sinto honrado por Deus. Sabe o que é isso? Porque eu tomei as decisões acertadas. Então, o padrão divino é esse. O Evangelho funciona dessa forma. Lá fora não. Lá fora é diferente. Você dá o primeiro lugar para outro lá fora é tolice. Me perdoe a palavra, mas é idiotice. É ser bobo demais. Porque todo mundo está cuidando de si próprio. Cada um está olhando para dentro de si mesmo. Então, se a gente for considerar o padrão lá fora, você deixar de tomar as suas decisões para fazer o que o outro quer, isso é bobeira demais. Cada dia que passa, as pessoas estão querendo tomar suas próprias decisões. Aconteça o que aconteça. Se alguém vai se magoar, se alguém vai se lascar, se alguém vai ser prejudicado, as pessoas estão fazendo o que querem fazer. Isso é o padrão lá de fora. É o padrão de Satanás, é o padrão de Lúcifer. Ele não quis nem saber quais eram as consequências quando ele se levantou contra Deus lá no céu e promoveu aquela rebelião, juntou a terça parte dos anjos, começou, vamos fazer um movimento aqui. Ele pensou em satisfazer o que estava no coração dele, acabou, ponto. Esse é o padrão lá fora, mas não o nosso padrão na igreja, não o padrão do cristão. E quando Jesus disse: vós sois a luz do mundo, Jesus estava dizendo: vocês não vão ser iguais ao mundo, o padrão de vocês é outro. Jesus reuniu a sua igreja pela primeira vez no Monte das Bem-aventuranças. É outro lugar lindíssimo, para mim o melhor lugar de todo Israel. Foi a primeira reunião que Jesus disse: olha,
toca a trombeta aí, traz todas as células, eu quero falar com todo mundo que já nasceu de novo. Veio gente de tudo quanto é lado, se reuniram ali no Monte das Bem-aventuranças. Aí Jesus disse: vós sois o sal da terra. Se vocês não salgarem, o sal, se não salgar, não presta para nada, a não ser para ser jogado no chão e pisado pelos homens, não presta para nada. Isso nos faz pensar como tem cristão sendo pisado, como tem gente que conhece o evangelho que está sendo pisado. Por quê? Porque não salgou. Você tem que ser a diferença, tem que entrar no padrão divino, não é ser igual a quem está lá fora. Quem está lá fora não tem a experiência com Deus que você tem, não teve o chamado que você teve. Ele está sujeito a outro conjunto de regras. Você não. Você pertence ao Senhor. Diga: eu pertenço ao Senhor Jesus, né? Você foi comprado por bom preço. Vamos ler o que está em Romanos capítulo 12, versículo 10. Romanos capítulo 12, versículo 10. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensinou. Romanos capítulo 12, versículo 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Olha o padrão divino, olha o padrão que Deus estabelece para nós, como igreja. É melhor você dar mais honra para alguém do que buscar para você a honra. Por isso que Jesus disse: é melhor dar do que receber. Entende? Quando você se humilha, você é o quê? Exaltado. Dá para entender? A palavra do Senhor é tremenda. E eu queria dizer uma coisa para você hoje. Todos os dias você vai estar na posição de Jonas. Todos os dias você vai ter oportunidade de decidir entre fazer o que você quer e fazer o que Deus quer. Todos os dias você vai ter que decidir quem é que está sentado no banquinho que comanda a sua vida. Quem está dando a última palavra? Todos os dias você vai ter que tomar essa decisão inúmeras vezes. Agora, todas as vezes que você optar por negar-se a si mesmo, claro, se você fala em negar-se a si mesmo, isso sugere que você vai perder alguma coisa, isso sugere algum sofrimento para você, dá aquela ideia, né? Eu vou negar, vou perder. Mas eu vou dizer uma coisa para você: vai valer a pena. Vai valer a pena, sabe por quê? Porque você pode perder alguma coisa que você julga ser importante, mas você vai ganhar algo tremendo, maravilhoso: a aprovação de Deus. Sabe o que é isso? Você ganhar a aprovação de Deus, você sentir que você foi aprovado por Deus. Alguém me procurou e disse: bispo, eu estou feliz porque eu fui tentado, eu estive prestes a fazer algo muito errado, algo que ia acabar com a minha vida, e eu estava sendo tentado a fazer isso, eu estava sendo tentado a seguir por esse caminho, meu coração estava sendo tentado, a minha carne estava me levando a fazer algo que eu sei que não era legal de jeito nenhum, mas na hora H, o Espírito Santo tocou no meu coração, e eu reverti aquela situação, e eu disse: não, eu não quero isso para a minha vida, eu não vou entristecer o meu Senhor Jesus. E a recompensa, quando você recebe a aprovação de Deus, é o sorriso do teu maior amigo, Jesus Cristo. Sabe, às vezes as pessoas pensam que quando elas saem para fazer algo de errado, elas pegam Jesus e colocam numa gaveta. Jesus, eu estou saindo para a night, estou saindo com a galera. Aí você pega Jesus e bota na gaveta e fecha a gaveta. Jesus, olha, eu preciso muito de ti,
quando eu chegar logo mais, eu te solto de novo, para o senhor me acompanhar, porque agora eu vou para uma parada aí, que é bom o senhor não se ligar muito não, né? É bom o senhor não ficar muito do meu lado não, mas o Senhor não te larga, o Senhor só vai te deixar quando Ele desistir de você. Há um tempo determinado para todo propósito. Quando Ele desistir de você, aí Ele te larga, Ele te deixa para você quebrar a cara e voltar depois arrependido. Mas até lá Ele não te larga. Você pode vacilar, você pode sair, ir para os lugares mais escusos, você pode estar num lugar completamente inapropriado, você pode estar num lugar que você não deveria estar, mas ali o Senhor está contigo, e os olhos do Senhor estão em todo lugar. Então você tem que escolher entre fazer ou não a vontade de Deus. Às vezes você tem que fazer escolhas. Uma vez, aliás, uma não, mais de uma vez, vieram me oferecer propostas escusas, propostas estranhas, envolvendo grana. Aliás, propostas tentadoras, coisa real, para você ganhar dinheiro. E a gente tem que tomar decisão. Eu tenho que decidir entre fazer o que meu coração às vezes até está querendo fazer, se é tentado a fazer coisas, puxa vida, como, eu poderia fazer isso, poderia fazer aquilo, poderia até fazer melhor a obra de Deus, porque o diabo começa a querer, sabe, tornar as coisas mais fáceis para você tropeçar e cair. Mas é uma decisão que você tem que tomar, e eu tive que tomar muitas vezes decisões difíceis, complicadas, mas quando você acaba de tomar essas decisões, dá uma alegria, dá uma tristeza, assim, um conforto, sabe, no coração, e você percebe que aquilo ali é o reflexo da alegria do Espírito de Deus que habita em você. Outro dia eu estava falando com alguém, conversando sobre Elias, e estava falando sobre a tristeza de Elias. Elias viu que o povo de Israel estava mergulhado no pecado, na idolatria, e aquilo foi entristecendo o coração de Elias. Mas não era só, ali tinha uma questão mais profunda ali, não era só a questão de Elias estar triste. Quem estava mais triste do que Elias era o Espírito de Deus. E Elias tinha o Espírito de Deus, e aquela tristeza de Elias não era só a tristeza dele, era o reflexo da tristeza do próprio Deus. Então, quando você sente também essa alegria, é o reflexo da alegria do próprio Deus. Quando você vence, quem já viveu uma experiência assim? Né? Você vence, você está sendo tentado, você está prestes a fazer algo errado, algo que vai manchar a sua integridade, que vai interferir na tua relação com Deus, algo que pode manchar o teu testemunho perante as pessoas. Você toma a decisão certa, aí Deus se alegra, e aquilo traz alegria para o teu coração. Diga glória a Deus, diga louvado seja o Senhor Jesus. Às vezes um jugo desigual, às vezes você está aí namorando alguém, aí você tem que terminar, por quê? Porque é um jugo desigual. Mas Senhor, eu amo tanto, eu quero ficar com fulano, eu quero ficar com fulano, mas é uma coisa que não vai ser legal para você, você tem que tomar uma decisão. A Bíblia diz que você não deve, senão você vai sofrer. Você se meter num jugo desigual, você vai sofrer, porque é um puxando para o lado de Deus, outro puxando para o lado do diabo. Como é que isso vai dar certo? Aí você tem que tomar uma decisão. Muitas vezes você tem que cortar o mal pela raiz. Aí você tem que tomar aquela decisão: fazer a minha vontade ou fazer a vontade de Deus. Entendeu? Às vezes você no seu trabalho tem oportunidade de levar vantagem de forma desonesta em cima dos outros. Às vezes pegar alguma coisa que não é sua. Às vezes você pode prejudicar alguém, mas você vai se beneficiar com aquilo. Enganar um cliente, sei lá. Às vezes Deus até deixa você passar por essas situações para experimentar você,
para te submeter à prova. Toda vez que você faz a escolha certa, sempre que você toma a decisão de abrir mão, sabe? Abrir mão das suas próprias vontades para fazer a vontade de Deus, você alegra o coração de Deus. Acontece algo tremendo, porque você conquista o coração de Deus. É isso que nós chamamos de aprovação, ser aprovado. Você passa a ser aprovado, Deus passa a olhar para você com outros olhos. Você imagina, você tem um amigo que está do teu lado, aí alguém chega para você e diz assim: olha, aquele amigo te defende até debaixo d'água, aquele ali é teu amigo mesmo, hein? Você vai olhar para ele da mesma forma? Você vai olhar para ele de outra forma, porque ele te conquistou. Imagina você conquistar o coração do próprio Deus. Então eu queria que você, nesta manhã, não fosse apenas um religioso. O que faz o religioso? Ele cumpre o seu ritual de estar na igreja, de participar dos cultos. Ele sai dizendo: eu sou cristão, mas a palavra entra e sai, e ele não recebe aquela palavra. Esta é uma palavra profética para a tua vida. Deus está dizendo: olha, eu quero te honrar, eu quero botar você no lugar de honra, eu quero te abençoar, eu quero você por cabeça, eu quero que as pessoas olhem para você como a rainha de Sabá olhou para Salomão. Quero que as pessoas olhem para você e percebam: nossa, como a vida dela está mudando, como Deus tem honrado a vida dele. Agora o Senhor quer que você tome algumas decisões, alguns posicionamentos. Algumas coisas têm que mudar, escolhas que você precisa fazer, e isso vai implicar muitas vezes em abrir mão de alguma coisa, porque você tem que sair do banquinho que controla a sua vida e chamar Jesus. Jesus, senta nesse banquinho, é o Senhor que decide, eu já não vivo mais, agora é o Senhor que vive em mim, entendeu? Isso é importante demais. E para encerrar, eu queria que você lesse o que está em Mateus capítulo 19, muito interessante. Eu nunca tinha lido esse texto, por isso que eu sei, sabe, que Deus é tremendo, Deus ele sabe de todas as coisas, Deus é maravilhoso. Eu já li tantas vezes, eu não saberia contar quantas vezes eu já li esse texto bíblico, e nunca parei para pensar num detalhe importante que eu vou contar para vocês. Mateus 19, verso 29. Mateus 19, versículo 29, para a gente encerrar. Diz assim: e todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Sabe o que Deus me mostrou? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Olha o que Jesus disse aqui, que nós teremos que ser capazes de negar. Você pode observar que ele colocou as coisas que normalmente são mais importantes para a nossa vida. Observa bem, vamos lá, vamos enumerar aqui, ó. E todos os que tiverem debaixo deixado, olha só, casas, sua casa, como é importante a sua casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, ou seja, dinheiro que você comprou, por minha causa receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Diga glória a Deus. Meu irmão, deixa Jesus governar a sua vida. Se você não deixar, ele não vai governar. Deus disse para Adão: Adão, olha só, eu te criei, botei você nesse jardim, aqui você tem tudo do bom e do melhor, cara, alô, você não vai ter que se preocupar com nada, Adão, está tudo pronto, está tudo preparado, tudo no controle, você vai reinar sobre todos os animais, você vai ser o cara, você não vai ter problema algum, mas eu só quero uma coisa, que você não coma daquele fruto ali. Pronto, Adão tinha que tomar a decisão, ele come do fruto ou ele não come do fruto.
E Deus não negou a Adão o direito de decidir. Então receba uma coisa, uma verdade: Deus não vai te tirar o direito de decidir. Você que vai decidir. É você que vai escolher. Afinal, quem manda na sua vida? É você mesmo ou é o Senhor Jesus? Oi, Jéssica. Olha o que eu trouxe pra você. Jéssica, você sabe o que isso significa? Deixa eu te explicar. Isso daqui é o banco das suas decisões. Tem certeza que você quer me dar? Tem certeza? Sim, Jesus, Ah. eu quero que o Senhor sente aqui e tome todas as decisões. Agora eu não quero mais tomar. Tudo, Senhor. Jéssica, a partir do momento que eu sentar neste banco, as decisões da sua vida serão minhas. Pode ser? Pode ser. Posso sentar? Jesus, Então toma tá. todas Então as tá. decisões. Eu me sinto tão lisonjeado por isso. Amiga! Meu Deus do céu. Tudo bem? Tudo bom. Eu vim te fazer um convite. Pega o seu cartão. Vamos pro shopping. Pega não. Amiga, que bom que você me chamou para ir no shopping. Porque na semana passada eu tinha ido lá e eu vi uma Bíblia linda. Uma Bíblia? É, amiga, uma Bíblia. Que agora eu tenho que ler mais a Bíblia. Ué, você que disse para mim semana passada que o seu marido estava endividado, que não podia fazer contas, nada, dívidas, que não podia gastar R$1. É, amiga, mas relaxa. Eu vou falar pra ele que eu não vou comprar nada e pronto. Beleza. Se você vai mentir, tranquilo. Não. Não. Não? Sabe o que é, amiga? É que eu não sei que horas eu vou te buscar. Pode ser, vamos ver. Pode ser, vamos. Beleza, então eu te ligo e te busco. Tá bom. Beleza. Tchau. Tchau. Eu vou comprar uma monte de coisa. E aí, Jéssica? E aí? Jesus! O que eu tô te falando? O que aconteceu? Eu que te pergunto o que aconteceu. Jesus, senta aqui, senta aqui. Posso senta aqui. sentar então? Pode. Então tá. Você não pode sair daqui, Jesus. Olha, Jesus, eu não entendi nada. Eu estava aqui, minha amiga veio, me chamou para ir no shopping. Eu não vi nada demais. O Senhor disse não. Disse não. É a minha decisão. Mas eu não concordo com essa decisão não, Jesus. E qual é o problema da minha decisão, Jéssica? Problema nenhum. Mas eu também não vejo problema em sair com a minha amiga pro shopping, né, Jesus? Ô, Jéssica, você não viu ela dizendo que ela ia mentir e que o casal precisava economizar? Jesus, mas é cada um com seus problemas, né? Ela que é mentira, não é meu pecado. Não, Jéssica, assim fica difícil, né? Ou você toma as suas decisões sozinha, ou tomo eu. Tá bom, desculpa, Jesus. A gente pode começar de novo? É porque tá sendo um pouco mais difícil do que eu pensei. Então tá bom, vamos começar de novo. Bate aqui. Valeu! Fala aí, mané, tranquilão? Belezinha? E aí, como foi aquela noite de ontem? Pô, foi maneiro, várias meninas, vários beijos, várias bebidas. Pô, mano, a gente tem que repetir aqui. Claro, lógico. E aí, pegou quantas? Pô, peguei ninguém, mané. E tu, pegou quantas? 3, mano. Que 3. isso, maluco? Mano, Sinistro, hein? olha aquela mina da direita. Que ali, isso, mano, mó bonitinha, gatinha. mano. Mano, eu queria pegar ela na festa ontem, não peguei. Tem como tu passar meu número pra ela? Tem, calma aí, calma aí. Show. Fala aí, Jéssica, tranquilo? Belezinha, tudo bem? Beleza. Sabe o Marcinho? Marcinho. É, o Marcinho lá da festa da Márcia. O Inho! Isso! Tô ligada quem é, mó gatinho. Então, deixa eu te falar. Pô, ele me pediu pra passar o número dele pra você. Já é, fechou. Então anota aí. Passar. 9557-85-95-25-38. Caraca, fechou. Vou mandar Demorou? mensagem pra ele agora. Fechou. Isso que é amigo, E cara. aí, mano, passou? Passei, Passou tranquilo. mesmo? Passei, pô. Ih, mano, já é a mensagem dela. Que isso, mano? Pega ela hoje Que mesmo. isso, maluco. E aí, Jéssica, e agora? E agora que o senhor tomou todas as decisões, né, Jesus? Eu decidi tudo, Jéssica. Aham. Olha quem tá sentada no banco. De novo, Jesus? O que aconteceu? Eu que te pergunto o que aconteceu. Sabe o que eu
eu achei que o senhor que tinha tomado as decisões, mas eu acho que fui eu, né? É, né? Ai. Senta aqui, Posso? Jesus, por favor. Não sai daqui, tá? Ai. Mas eu vou poder sair com o Marcinho? Você já respondeu, né? Não, Jesus. Eu não respondi. Eu ia orar antes de enviar. Imagina? A igreja, ela falou que ia orar antes de enviar. Onde que existe esse aplicativo, Jéssica? Tá bom, Jesus. Se o senhor quiser, eu excluo a mensagem. Acho bom. Falando. Oi, Jéssica, tudo Oi, bem? Rafa. Beleza. Beleza. O que você manda? Então, a galera do orfanato me ligou Aham. porque eles queriam que a gente fosse lá para dar uma animada nas crianças. Ah, muito de Deus isso. Vai sim. Então, mas eu queria que você fosse com a gente. Vai, Jéssica, vai. Orfanato. Pelo amor de Deus. Você já chamou a Rosana? Então, sabe o que acontece? Da outra vez que nós fomos, a Rosana fez o palhaço e ficou meio estranho. É verdade, E né? as crianças, elas amam você. Vai, Jéssica. Sabe o que é, Jé? É que não vai dar, eu tenho um compromisso. Poxa, pensa bem, eles precisam tanto de carinho. Precisam de carinho, sim. Então, ó, vai lá, leva carinho, beijos, abraços, presentes, tudo. Ó, leva um beijo da tia Jéssica. Tá bom, então. Tchau. Tchau. Paz do Senhor, vai com Deus. Jéssica, você tem um sério problema com seu temperamento, hein? Ah, não começa, Jesus. Eu já sei o que o Senhor vai falar. Mas o Senhor precisa entender que é muito difícil. Tem muita coisa envolvida. Ô, Jéssica, que tanta coisa envolvida é essa, Jéssica? Basta tomar uma decisão. Mas o Senhor não está sentado no banquinho. Eu já tomei a minha decisão. Jéssica, já chega. Ou você toma as decisões sozinha, ou tomo eu. Toma. Não, Jéssica, você tem que me dar. Eu tô te dando. Faça a sua escolha, Jéssica. Eu não posso, Jesus. É muito difícil. Jéssica, você já fez.